Fala aí, criadores, tudo certo? Então, hoje eu quero falar com vocês a respeito do Premiere, esse querido programa no qual a gente consegue passar horas e horas a fim trabalhando. E a gente precisa entender um pouco de fato como ele funciona e o que ele pode oferecer. E uma outra coisa que é muito importante que a gente saiba é como trabalhar com ele de uma forma que ele não fique travando ou ele não fique pegando ali no playback. Quando você aperta a barra de espaço ele começa a tocar o vídeo. Enfim, tem algumas coisas que a gente pode fazer para esse playback ou para o programa em si não ficar travando. E eu tenho aqui algumas dicas hoje para fazer com que o Premiere rode mais fluido e sem travar tanto. E eu vou falar isso depois da intro. E antes da gente partir direto para essas 4 dicas que eu tenho aqui separadas para vocês, já deixa o seu like aqui nesse vídeo porque eu tenho certeza que esse conteúdo pode te ajudar bastante hoje. As 2 primeiras dicas são mais relacionadas ao computador do que ao Premiere em si. Então eu vou começar por essas dicas que dizem mais a respeito do computador ou do notebook, e aí sim, depois disso, eu parto para as dicas que a gente vai fazer dentro do Premiere efetivamente. Então vamos para a primeira dica, que é especificamente para quem usa notebooks, né? Como eu, pessoas que usam um laptop para poder editar. Dependendo do modelo do seu notebook, das ferramentas, do que ele tenha dentro dele, é interessante que você deixe o seu notebook na tomada o tempo todo. Eu vou tirar pelo meu computador. Eu tenho um Predator da Ace, que é um notebook gamer, e ele tem uma placa de vídeo, a GTX 1060. E essa placa de vídeo, ela só alcança o desempenho máximo dela se o computador estiver ligado na tomada e ainda assim acima de 40% da bateria. Ou seja, a placa de vídeo vai consumir muita energia do computador, então para isso é necessário que ela já tenha uma carga mínima e o computador esteja conectado na tomada o tempo todo. Por isso que sempre que eu edito, o computador fica na tomada, independente se ele está com muita bateria ou pouca bateria, porque assim eu consigo extrair do computador o melhor desempenho possível. E é claro, quanto mais desempenho o computador oferece, melhor é para rodar o Premiere e o playback não fica travando. Agora, a segunda dica é para você fechar tudo do seu computador que não seja o Premiere. A gente está muito acostumado de ouvir falar sobre isso a respeito do After Effects, que come memória RAM no café da manhã. Mas o Premiere não é tão diferente assim do After Effects, afinal eles são todos da Adobe. Então, sabe como é que é, né? A fruta não cai muito longe do pé. E o que acontece? É bom que você de fato feche todos os outros programas, aplicativos, encerre funções em segundo plano do computador, para que todo o desempenho, todo o processamento do seu computador fique voltado especificamente para o Premiere. Assim, ele vai ter mais memória RAM e mais processamento disponíveis para o Premiere poder processar o vídeo que você está editando. E agora a gente vai partir para as dicas de dentro do Premiere. Algumas coisas que a gente pode fazer de configuração dentro do programa que vão ajudar ali a rodar um playback mais liso e evitar que o programa trave, né? Daquele crash que deixa a gente desesperado porque a gente nunca sabe se vai recuperar ou não o arquivo que a gente estava mexendo. Mas antes de eu partir para essas outras 2 dicas, se inscreve aqui no canal. Se inscreve porque a gente traz vídeo aqui todos os dias, especificamente às 6h15 pontualmente, e eu sei que volta sempre aqui, assiste a gente, então se inscreve no canal caso você ainda não tenha feito, para incentivar a gente a continuar produzindo e saber que vocês estão aqui acompanhando e seguindo a gente. Beleza? A terceira dica e a primeira para dentro do Premiere é a gente limpar a memória cache, né? Limpar todos aqueles arquivos que o Premiere vai acumulando ao longo do tempo. Sim, o Premiere é um daqueles acumuladores maníacos que fica juntando um monte de coisa, só que no caso dele ele fica juntando um monte de arquivo dentro do computador e todo esse acúmulo de arquivo vai fazer o seu computador ficar mais lento, sim. Independente de você ainda ter espaço no seu HD e ter uma boa memória RAM, é bom que você dê uma esvaziada e deixe o seu HD o mais limpo possível para evitar que o Premiere fique revendo e vendo tudo aquilo, e não só o próprio Premiere, mas todo o computador em si, de ficar revirando todo aquele monte de arquivo para processar tudo. Então, quanto menos arquivo a gente tiver pesando o computador em si, melhor vai ser para ele processar e tal, e isso a gente faz muito tranquilamente dentro do Premiere. Bom, agora eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz para excluir todos esses arquivos, todo esse cache que o Premiere vai acumulando ao longo do tempo. A gente vai vir aqui em Edit, Preference, e a gente vai descer até aqui Media Cache. Vai aparecer essa janela aqui pra gente,
a gente vai vir aqui em aqui, né, ele já está mostrando Media Cache Files, é isso que a gente quer deletar. E lembrando, fazer isso aqui não vai deletar os seus arquivos originais, então você pode deletar sem medo nenhum. A gente vai vir aqui em Delete e ele está perguntando se a gente quer deletar os arquivos que não estão em uso e também tem a opção de deletar todos eles. Essa opção não está habilitada porque, como vocês podem ver, eu tenho um projeto aberto aqui atrás. Então, para a gente deletar tudo, a gente teria que fazer o seguinte. Eu vou cancelar, vou fechar aqui e vou vir aqui em Close Project. Vou salvar. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui de novo em Edit, Preference, Media Cache. E agora sim, vou vir aqui em Delete. E agora essa opção de deletar todos os arquivos de cache está habilitada porque eu não tenho nenhum projeto em andamento dentro do Premiere. Então eu posso clicar aqui, dar OK, e ele vai procurar e ler todos esses arquivos de cache e vai deletar tudo para você de uma maneira super simples. E a quarta e última dica, que provavelmente é a mais comum e que eu acredito que boa parte das pessoas já saibam, é a respeito da resolução do playback. Embaixo do nosso painel de program, né, onde fica tocando o nosso vídeo durante o playback, tem esse menuzinho aqui em cascata que dá algumas opções pra gente, como 1/2, 1/4, 1/8, e cada uma dessas opções significa que o Premiere vai reduzir a qualidade do seu playback para metade, para 1/4 e 1/8 da resolução total. Isso não quer dizer que o seu vídeo no final vai sair com só 1/8 da resolução. Quer dizer só que ele vai tocar ali no momento, durante a edição, com uma resolução mais baixa, com menos bitrate, para você poder tocar o playback com mais fluidez, para ele não ficar travando, não parecer que você está fazendo um vídeo com 4 frames por segundo, entende? Quando a gente está editando vídeos a 1080, ou seja, em Full HD, a gente consegue colocar essa resolução em 1/4. Quando a gente está editando um vídeo em 4K, a gente consegue colocar essa resolução em até 1/8. Eu indico para você deixar sempre no mínimo, caso o seu computador não consiga processar tanta coisa. Mas se ele for um computador um pouco melhor e conseguir processar arquivos mais pesados, como é o caso do meu, eu consigo rodar arquivos em 4K na resolução de 1/4 sem problema nenhum, deixa aonde o seu computador aguenta. Mas caso ele não esteja aguentando, vale a pena você perder um pouco de resolução ali durante o playback do que você demorar e ficar editando, porque você vai demorando, vai ficando frustrado porque não consegue editar e a edição não vai ficando boa, porque você não consegue acompanhar o resultado do playback. Então deixa ali numa resolução que seja confortável, que o seu computador aguente para poder rodar esse playback sem muita dificuldade. E bom, isso era o que eu queria passar aqui para vocês hoje. Eu espero de verdade que essas dicas ajudem a você a fazer com que o Premiere rode com mais tranquilidade, com mais facilidade quando você estiver editando os seus vídeos. Essas são coisas que eu realmente faço para poder rodar com mais fluidez. Apesar de eu ter um computador bom que aguente arquivos mais pesados, eu mantenho o Premiere sempre lisinho para eu não ter muitos problemas, para ele não ficar travando e eu não entrar naquele desespero de quando ele crasha e saber se eu vou recuperar o arquivo, se eu não vou recuperar o arquivo. Na maioria das vezes eu até consigo, mas às vezes eu perco boa parte da edição e tem que refazer tudo. Enfim, é um processo bem frustrante e se a gente puder evitar isso, vamos evitar como for. É isso, eu vou ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com outro vídeo para vocês. Tchau!